Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Esta é a manhã que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres, felizes, porque Jesus é o nosso Senhor e a palavra de Deus, está aqui a Bíblia Sagrada, nos renova todos os dias e graças a Deus pela sua palavra que alimenta o nosso coração e a nossa alma, tá bom? Então vamos, que Deus abençoe você nessa manhã, início de semana, essa é terça-feira. Desde já quero deixar um convite para você, nessa quarta-feira às 20 horas, vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Nosso Instagram é bem fácil, Igreja Casa na Rocha, tudo junto, Igreja Casa na Rocha. Nosso Facebook é igual, facebook.com/Igreja Casa na Rocha, tá bom? Então vamos que vamos aqui, desculpa, minha gargantinha está meio ruim, mas vamos que vamos aqui junto estudando a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Aí vem o versículo 14. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido dos bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Aí vem o 17. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não ouvistes a voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, e o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Aí vem o 22 aqui, exortação de Samuel a Saul. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, nessa manhã tremenda que Deus preparou para nós. Nós vemos dois personagens aqui, Samuel e Saul. Nós vemos aqui que Saul deixou de liderar o povo de Israel para servir os seus próprios interesses. Buscou querer agradar mais o povo, os próprios israelitas, em vez de agradar a voz de Deus e a determinação de Deus que havia saído da boca de Samuel, o profeta de Israel. Nós vemos aqui que o Senhor não poderia ser mais específico. Falou através do profeta Samuel e Deus ordenou que o rei Saul destruísse os amalequitas, bem como tudo aquilo que possuíam, sejam animais, sejam bens, tudo. Ninguém e nada deveriam ser poupados, mas tudo deveria ser destruído conforme
o mandamento do Senhor. Este era para ser o teste supremo da liderança de Saul, para verificar se Saul era apto para liderar o povo de Deus, obedecendo a guiança, a orientação, a direção de Deus ou não. E um teste no qual, infelizmente, Saul falhou vergonhosamente. Embora ele e seu exército destruíssem os amalequitas, conforme Deus havia falado, Saul desobedeceu a Deus, poupando Agag, que era o rei dos amalequitas, que também deveria ter sido destruído, e tomando para si o melhor do rebanho, dos bois, dos carneiros e dos animais que os amalequitas tinham. Quando Samuel confrontou Saul com a sua desobediência direta à voz de Deus, ele apresentou uma desculpa esfarrapada, como sempre, como muitos fazem diante de Deus. Uma desculpa de que desejava sacrificar o rebanho ao Senhor. E claro, nós sabemos, é uma mentira isso. Foi uma enganação, uma justificativa vã. A racionalização dele não colou no coração de Deus e nem aos olhos do profeta Samuel. E certamente não aos olhos de Deus, como eu falei. Pelo contrário, Deus se irou contra Saul. A partir daquele momento, os dias dele como rei estavam contados. E assim acabou-se aquilo que parecia ser um reino promissor, um líder pujante que estava crescendo, se desenvolvendo, tendo grandes conquistas e vitórias na mão do Senhor. Por causa da desobediência, tudo acabou sendo detonado, destruído, e a liderança de Israel passou para o seu sucessor. É claro que não logo em seguida, mas profeticamente havia acabado o reinado de Saul, aqui conforme as palavras de Samuel. É somente uma questão de tempo, trazendo para nós hoje até que o coração de um crente ou de um líder revele a sua verdadeira natureza. Será que você tem uma natureza gentil e obediente ao Senhor, ou você tem um coração duro e voltado para o bem próprio? Você pensa mais em si ou no bem do povo de Deus, da causa do Senhor, e você tem ouvido a voz do Senhor e obedecido a Ele, ou endurecido o seu coração com relação àquilo que Deus já vem falando com você? Nós vemos, queridos, que líderes verdadeiramente tementes a Deus se comprometem a obedecerem os mandamentos do Senhor. Eles compreendem esses mandamentos. Claro que nem sempre a gente compreende tudo que Deus falou nas suas palavras, nos seus mandamentos, através dos seus profetas, mas o importante, queridos, é obedecer a Deus. O abecedário do crente é obedecer. Mas o que eles de fato sabem é a verdade expressa aqui nas palavras de Samuel. Olha só como é que Samuel termina esse trecho, puxando a orelha, exortando e julgando, emitindo um juízo de Deus sobre Saul. Ele diz assim: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Nós vemos hoje, muitas pessoas usam sacrifícios, rituais, cerimoniais, religiosidade, a fim de tentar de alguma maneira apaziguar a ira de Deus, a sua condenação, a tentar de alguma maneira redimir a sua consciência diante de Deus, mas não estão dispostos a mudar, não estão dispostos a serem transformados, não estão dispostos a obedecer o que Deus diz na sua palavra. Não adianta de nada sacrificar e não obedecer. Nós temos que ter as duas coisas, o sacrifício, e é claro que para nós hoje na dispensação da graça, o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. O que nós podemos fazer são sacrifícios espirituais, que são as disciplinas espirituais, a oração, a leitura da palavra, o jejum, a adoração, a comunhão com os irmãos e o serviço às pessoas. As disciplinas espirituais são os verdadeiros sacrifícios espirituais que agradam o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de Israel, o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas toda desobediência trará consequências terríveis para aqueles que desobedecerem. Toda desobediência traz maldições terríveis sobre aqueles que acabaram quebrando, ferindo os princípios de Deus, os valores do reino de Deus. Então, obedecer. Olha o que diz aqui o 23. Porque a rebelião
é como o pecado da feitiçaria. Olha só, quando eu me rebelo contra Deus, é a mesma coisa que eu estar indo lá, fazendo feitiço, encantamento, a feitiçaria. Feitiçaria é igual à rebelião. Quando eu quebro um princípio de autoridade, quando eu quebro um princípio divino, eu estou me rebelando contra Deus, desobedecendo, quebrando, transgredindo a lei de Deus. E a rebelião é semelhante à feitiçaria, 1 Samuel 15, 23. E a obstinação, ou seja, o coração duro, a obstinação, a teimosia, em outras palavras, é como a idolatria e o culto aos ídolos do lar. Então, é interessantíssimo isso, gente. Por isso, tome cuidado, não deixe qualquer pessoa colocar as mãos sobre você, sobre a sua cabeça, que seja uma pessoa realmente de vida piedosa, vida obediente ao Senhor, alguém que teme ao Senhor e uma verdadeira autoridade espiritual. Tem muita gente que sai colocando a mão sobre a cabeça dos outros, estão debaixo de feitiçaria, de rebeldia, estão debaixo de obstinação, de culto aos ídolos, de idolatria. E se aquela pessoa que está com a vida toda torta, toda errada, ficar colocando a mão sobre você, de alguma maneira aquilo pode contaminar a sua vida espiritual. Não permita que isso seja feito sobre a sua vida. Visto que Saul rejeitou a palavra do Senhor, ele também rejeitou, o próprio Deus rejeitou o rei Saul, para que Saul não fosse rei sobre Israel. Amanhã nós vamos estar falando sobre Davi. Davi foi totalmente diferente, nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Errou, sim, tropeçou, sim, falhou gravemente em algumas coisas, sim, mas se arrependeu. Nós vemos que Saul é um exemplo de alguém que erra, falha, peca, desobedece, né? Se rebela contra Deus, não obedece à voz profética e, infelizmente, ainda tenta se justificar, arrumar uma desculpa esfarrapada e não se arrepende, não se quebranta diante do Senhor. Tanto é que daqui em diante você vê que Saul só vai de mal a pior, em declínio espiritual, derrota e corrupção ao longo da sua vida. E se torna até um perseguidor do ungido de Deus, logo em seguida, que foi Davi, né? Então você vê só Saul indo de mal a pior. Já Davi, ao contrário, foi crescendo, foi se desenvolvendo na sua fé, na sua vida com Deus, e Deus, graças a Deus, Deus usou Davi de forma tremenda à frente do povo de Israel como o sucessor de Saul. Saul se mata no final da sua vida, perde seu filho também, Jonatas, e toda essa tragédia acontece por causa da desobediência. Então, obedecer é melhor do que sacrifício. A obediência gera promessas e bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E o inverso também é verdadeiro. A desobediência atrai desgraças, maldições, consequências nefastas, terríveis sobre a nossa vida. Então você está diante de uma escolha. Você quer ser como Saul ou você quer ser como Davi? Você quer ser conhecido como homem segundo o coração de Deus? Davi, com um coração quebrantado, humilde, um coração que se deixa tratar, tratável, ensinável e que escuta a orientação de Deus e atende à voz de Deus? Ou você quer ser como Saul, teimoso, obstinado, duro de coração, que se justifica, que se rebela contra Deus e desobedece a palavra de Deus? Você está aqui diante de uma escolha. Tomara que você escolha Davi. Não precisa tropeçar e errar nos erros de Davi, não. Mas nós podemos ter o coração de adorador, o coração obediente e o coração quebrantado de Davi. Não é à toa que Jesus é chamado filho de Davi, o leão da tribo de Judá, o descendente direto que irá reinar a partir de Jerusalém no milênio, irá reinar por toda a eternidade, um rei eterno, o rei maravilhoso, o nosso rei, Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Amém? Espero de alguma maneira que essa palavra tenha sido bênção na sua vida. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir no nosso ministério pastoral e nesse trabalho lindo de pregação do Evangelho, cuidar de vidas. Faça isso, se levante como um cooperador fiel na obra do Senhor. Também tem todas as informações das nossas mídias sociais, os horários do culto, o endereço da igreja, tudo tem aqui as informações. Dá um joinha, siga o nosso canal no YouTube, deixe seus comentários de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o máximo de gente possa estar conectado conosco, ouvindo essa palavra e crescendo em graça, em conhecimento, em maturidade, crescendo de fé em fé e de glória
em glória. Desde já eu quero orar pela tua vida, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz, que a graça e a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, venha sobre você, sobre a tua casa e a tua família. Que o teu coração seja quebrantado, maleável, humilde, submisso, obediente ao Senhor, a voz profética do Senhor, a voz do Espírito Santo. E que o Espírito Santo te guie, te abençoe em todos os caminhos do Senhor para a sua vida. Sonhos, planos e projetos de Deus aconteçam sobre você. Também quero abençoar todos os dizimistas, todos os ofertantes, todos aqueles que cooperam conosco nessa obra linda, sejam abençoados, agraciados, protegidos e guardados pelo poder de Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.